Rick aqui, direto do Mão do Terror. E a história que você vai ouvir agora não é pros fracos. Tem coragem? Então deixa o like, se inscreve e ativa o sino para mais relatos arrepiantes. E me diz nos comentários, você já viu algo inexplicável? Apaga as luzes. O tema de hoje é tema e vai mexer com a sua cabeça. Gabriel era um fotógrafo. Não um fotógrafo de casamentos ou paisagens, mas um caçador de momentos, um observador da vida urbana. Suas lentes capturavam a alma da metrópole, os sorrisos fugazes, as lágrimas escondidas, a dança incessante da existência humana. Seus olhos, acostumados a perscrutar o mundo através de um visor, eram seu instrumento mais valioso. Ele via o que os outros não viam. Os detalhes, as nuances, as histórias não contadas, até o dia em que ele desaprendeu a piscar. O incidente ocorreu em uma noite chuvosa, em um beco escuro e úmido, enquanto Gabriel tentava capturar a essência de uma figura sombria que parecia se mover entre as sombras. Houve um clarão, um som que parecia rasgar o próprio tecido do ar, e então o silêncio. Quando Gabriel se recompôs, a figura havia desaparecido. Ele sentiu uma estranha secura nos olhos, uma sensação de que algo havia mudado irreversivelmente. Ele tentou piscar, mas suas pálpebras não obedeceram. Elas permaneceram abertas, fixas, como as lentes de sua câmera. Inicialmente, Gabriel pensou que era um choque, um efeito temporário do clarão. Ele procurou ajuda médica. Oftalmologistas, neurologistas, psiquiatras, todos o examinaram, mas ninguém encontrou uma explicação. Seus olhos estavam perfeitamente saudáveis, seus nervos intactos. É psicossomático, disseram alguns. Um trauma, sugeriram outros. Mas Gabriel sabia que não era. Ele sentia que algo havia sido roubado dele. Ou talvez algo havia sido dado a ele. A vida de Gabriel se tornou um pesadelo de olhos abertos. A luz constante, a secura, a dor. Ele se tornou recluso, incapaz de suportar a intensidade do mundo sem o alívio momentâneo do piscar. Mas o pior não era o desconforto físico. O pior era o que ele começou a ver. No início, eram apenas flashes, vislumbres. Quando alguém piscava perto dele, por um breve instante, o mundo parecia se distorcer. Figuras translúcidas apareciam e desapareciam, como fantasmas em um filme antigo. Ele via a sombra de um homem se alongar de forma impossível. Um sorriso malicioso no rosto de uma mulher que um segundo depois voltava a ser uma expressão de tédio. Ele via o que os outros não viam, o que era revelado apenas nos breves momentos em que a percepção humana normal era interrompida. Ele começou a documentar. Com sua câmera, ele tentava capturar o que seus olhos viam. As fotos, no entanto, eram sempre normais. As entidades, os eventos, as distorções, eles não apareciam na película. Era como se a câmera, com sua própria forma de piscar, o obturador, estivesse sujeita às mesmas limitações da visão humana normal. Gabriel procurou a doutora Helena, uma oftalmologista que havia demonstrado mais curiosidade do que ceticismo em seu caso. Ela era jovem, brilhante, e possuía uma mente aberta para o inexplicável, embora sempre buscasse uma explicação científica. Ele contou a ela o que estava vendo. Ela, claro, ficou cética, mas a seriedade de Gabriel, a angústia em seus olhos que nunca piscavam, a convenceu a ouvi-lo. É como se eu estivesse vendo uma camada diferente da realidade, doutora Helena, ele explicou, sua voz rouca. Uma camada que só se revela quando os outros fecham os olhos, ou talvez que só se esconde quando eles os abrem. Helena,
Intrigada, começou a pesquisar casos semelhantes, lendas, folclore. Ela encontrou referências a olhos abertos, a pessoas que, por algum motivo, haviam perdido a capacidade de piscar e, com isso, adquirido uma visão de outro mundo. As entidades que Gabriel via eram variadas. Algumas eram sombrias e amorfas. Outras tinham formas quase humanas, mas com traços distorcidos, grotescos. Elas se moviam entre a multidão, invisíveis para todos, exceto para ele. Ele as via se alimentar de emoções negativas, de pequenos atos de crueldade, de desespero. Ele as via sussurrar nos ouvidos das pessoas, incitando a raiva, a inveja, a discórdia. Elas eram os parasitas da alma humana. E ele era o único que podia vê-los em sua verdadeira forma. O problema era que elas também começaram a perceber que estavam sendo vistas. No início, eram apenas olhares, um reconhecimento sutil. Depois, elas começaram a se aproximar. Gabriel as via espreitar por trás de postes de luz, por entre as árvores do parque, por trás dos balcões nas lojas. Seus olhos, antes fixos no vazio, agora pareciam fixos nele. Ele era um intruso, o observador indesejado. Uma noite, enquanto caminhava por uma rua movimentada, Gabriel viu uma das entidades se aproximar de uma jovem mãe com seu filho. A criatura, uma figura esguia e pálida, estendeu uma mão translúcida em direção à criança, como se fosse tocá-la. Gabriel, em um impulso, gritou. A mãe se virou assustada, mas não viu nada. A entidade, no entanto, recuou, seus olhos vazios fixos em Gabriel, um brilho de ódio neles. Ele percebeu que não podia mais ser um mero observador. Sua condição o havia transformado em um participante involuntário em uma guerra invisível. Ele precisava fazer algo. Ele precisava alertar Helena. Ela era a única que o levava a sério, a única que talvez pudesse ajudá-lo a entender, a lutar. Helena, por sua vez, estava cada vez mais preocupada com Gabriel. Ele estava emagrecendo, seus olhos vermelhos e irritados, sua mente à beira do colapso. Ela começou a acreditar em suas histórias, não por evidências científicas, mas pela convicção em sua voz, pelo terror genuíno em seus olhos. Ela encontrou um antigo grimório em uma biblioteca de ocultismo, um texto que falava sobre os olhos abertos e as sombras que se alimentam. O grimório descrevia rituais de proteção, de banimento, de como fechar os olhos para o que não deveria ser visto. Gabriel, ela disse, uma noite em seu consultório, enquanto lhe descrevia uma entidade que havia tentado entrar em seu apartamento. Eu encontrei algo. Pode ser loucura, mas... Ela mostrou a ele o grimório. Ele leu as passagens, seus olhos fixos nas palavras que pareciam descrever sua própria maldição. O grimório falava de uma essência da visão, uma entidade que se manifestava através de pessoas que, por algum motivo, tinham sua percepção alterada, tornando-as portais para um mundo invisível. O grimório também falava de um ritual para fechar os olhos, para selar a fenda na percepção. Era um ritual perigoso que exigia sacrifício, mas prometia libertação. Gabriel, desesperado, estava disposto a tentar qualquer coisa. Ele não queria mais ver. Ele queria a escuridão, o alívio do piscar, a ignorância abençoada da realidade normal. O ritual exigia um local de transição, um lugar onde os véus entre os mundos eram mais finos. Eles escolheram o mesmo beco onde Gabriel havia desaprendido a piscar. A noite estava chuvosa novamente, o ar pesado com a umidade e a expectativa. Helena, seguindo as instruções do grimório, desenhou símbolos no chão com giz,
acendeu velas e recitou encantamentos em uma língua antiga. Gabriel estava no centro do círculo, seus olhos fixos, observando as entidades que começavam a se aglomerar nas bordas do beco. Elas eram mais numerosas do que nunca, atraídas pela energia do ritual, pela promessa de um banquete. Seus rostos distorcidos, seus corpos translúcidos, seus olhos vazios fixos nele, cheios de uma fome insaciável. Helena continuou o ritual, sua voz tremendo, mas firme. Ela instruiu Gabriel a se concentrar, a desejar o fechamento, a rejeitar a visão. Ele fechou os olhos com força, mas eles não se fecharam. Ele sentiu uma dor lancinante, como se agulhas estivessem sendo enfiadas em suas retinas. As entidades avançaram, suas mãos espectrais estendidas, tentando romper o círculo de proteção. O Grimório falava de um sacrifício. Não um sacrifício de sangue, mas um sacrifício de percepção. Gabriel precisava abrir mão de sua visão única, de sua capacidade de ver o invisível. Ele precisava desejar a cegueira para o outro mundo, a ignorância. Ele precisou aceitar que a verdade, às vezes, é melhor não ser vista. Com um grito de angústia, Gabriel se concentrou em seu desejo mais profundo: não ver. Ele queria que seus olhos se fechassem, que a escuridão o envolvesse. Ele sentiu uma pressão imensa em sua cabeça, como se seu crânio estivesse sendo esmagado. As entidades uivaram, um som que parecia vir de dentro de sua própria mente. E então ele sentiu um piscar, um único abençoado piscar. Quando ele abriu os olhos novamente, o beco estava vazio. As velas ainda queimavam, os símbolos ainda estavam no chão, mas as entidades haviam desaparecido. Helena estava ali, ofegante, mas ilesa. Gabriel? Ela perguntou, sua voz cheia de esperança e medo. Ele piscou novamente, e novamente. A dor em seus olhos havia diminuído, substituída por uma sensação de alívio, de normalidade. Ele olhou para Helena, e ela era apenas Helena, uma mulher cansada, mas real. Ele não via mais as sombras se alongando, os rostos distorcidos, os olhos vazios. Ele estava livre. Gabriel nunca mais voltou a ser o fotógrafo que era. Ele não conseguia mais ver a alma da metrópole da mesma forma. Mas ele havia recuperado algo mais precioso: sua sanidade, sua paz. Ele se afastou da fotografia, tornando-se um recluso, mas não por medo, e sim por uma profunda compreensão dos véus que separam os mundos. Ele sabia que o invisível ainda estava lá, que as entidades ainda se alimentavam, que a essência da visão ainda existia. Mas ele havia escolhido não vê-las. Helena continuou sua pesquisa, mas com uma nova perspectiva. Ela havia testemunhado o inexplicável, e isso havia mudado sua visão do mundo. Ela sabia que a ciência tinha seus limites, e que havia mistérios que a razão não podia desvendar. Ela manteve contato com Gabriel, os dois compartilhando um segredo que os unia e os separava do resto do mundo. E assim, Gabriel viveu, um homem que havia desaprendido a piscar e depois reaprendido, mas que carregava consigo a memória do que havia visto. Ele era um lembrete silencioso de que, às vezes, a ignorância é uma bênção, e que a verdade, em sua forma mais pura, pode ser mais aterrorizante do que qualquer pesadelo. Ele havia fechado os olhos para o mundo invisível, mas a sombra do que ele havia visto sempre permaneceria, um lembrete de que mesmo quando não piscamos, há sempre algo espreitando nas bordas da nossa percepção, esperando o momento certo para se revelar. Se essa história arrepiou sua espinha e te deixou olhando para os cantos escuros do quarto, não esqueça de deixar aquele like sinistro para alimentar o algoritmo do terror. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações
para ser o primeiro a receber nossas histórias macabras toda semana. Afinal, a próxima pode ser ainda mais perturbadora. Conta nos comentários se você já viveu algo paranormal ou qual história te assustou mais. Adoro ler relatos reais de vocês. E se você tem aquele amigo corajoso que adora um susto, compartilhe esse vídeo com ele. Ou com aquele que merece passar a noite em claro. A playlist de histórias sobrenaturais está na descrição para quem não consegue parar de ouvir. Nos vemos na próxima.